Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Jefferson Arruda, este é o canal Juízo Econômico. Fazia um tempo, pessoal, que eu não trago conteúdo aqui para vocês no YouTube. Realmente tem sido bem corrido aí nessas últimas semanas, mas esse vídeo é um vídeo bem importante, um vídeo que eu gosto sempre de compartilhar com vocês, que é sobre a carteira do Juízo Econômico. Então, nós criamos uma carteira de investimento já faz mais de 2 anos que estamos aplicando e temos tido bons resultados, bons números, e essa carteira eu quero chegar com ela em 2026 a marca de R$100 mil. E eu vou te contar nesse vídeo qual que vai ser a minha estratégia para alcançar esse número, levando em conta que a nossa carteira está com um pouco mais de R$40 mil. Se você não quer perder esse tipo de conteúdo, clica aí no sininho para ativar as notificações, também deixa o seu like e se inscreva se você não for inscrito. Bora ver como é que foi o mês de fevereiro, pessoal. Então, pessoal, iniciando aqui a avaliação aí do mês de fevereiro, como que foi o desempenho da nossa carteira. De antemão, já quero compartilhar que foi um mês mais curto, um mês com menos movimentações, então não tivemos tantas movimentações assim. Um mês mais curto, carnaval, né, uma série de fatores ali que acabei não fazendo muitas alterações na carteira. Vou compartilhar já com vocês aqui no Status Invest, que é a plataforma que eu uso para fazer os meus lançamentos e acompanhar essa carteira. Você pode ter acesso a ela de maneira gratuita, tá? Não é nenhum merchan nem nada, mas é uma plataforma bem legal para você acompanhar as ações e também a sua carteira. Aqui nós temos um resumo, né? Aqui, ó, 5% em relação ao mês anterior, então a gente vê que teve uma evolução, mas a gente vai entrar nos detalhes agora com vocês, tá? Então aqui no canto esquerdo temos a carteira e vamos dar uma olhada aqui no patrimônio. Então, nosso patrimônio atual, R$ 44.400, né? Chegamos já quase na metade do nosso objetivo e mais no final vou te comentar como que eu quero chegar a R$100 mil. No mês de fevereiro, nós chegamos aqui a 44.400 e no mês de janeiro estava em 41.900. Então, deu mais ou menos aí uns R$ 2.400 de diferença. Vamos dar uma olhadinha o que levantou aí esse número, tá? Aqui um pouquinho a distribuição por categoria, daqui a pouco a gente vê melhor na composição, mas você vê que a ideia é distribuir de maneira equalitária ações, renda fixa e fundos imobiliários. E aqui para baixo nós temos também as informações de posição de carteira e uma série de coisas. Vamos dar uma olhadinha aqui nas ações. Vocês que já acompanham aqui o canal já sabem das ações que eu tenho. Então, as ações que eu tenho aqui, pessoal, são 9 ações que mais buscam aí rendimentos e valorização da cota, tá? Então, nós temos aqui Allos 3, Alpargatas, Blau 3, Banco BTG Pactual e algumas outras. Então, você vê o setor financeiro, o setor de saneamento, aqui utilidade pública, e aqui um pouquinho de varejo. Basicamente 3 setores aí em nossa carteira que tem performado relativamente bem, né? Somente Blau 3 aqui, que está abaixo aí, né? Quase 17, 18% ali praticamente, negativo, mas você vê que o número das outras ações elas mais que compensam. Né? Nós temos Sabesp com mais de 50%. Sabesp é um case bem interessante, né, pessoal? Vocês que viram aqui no canal, vocês sabem que eu comprei ela a R$ 58. Isso acho que foi em novembro de 2023, e aí ela praticamente triplicou em cima desse valor. Aqui está apresentado o valor de R$100, porque eu fiz a venda e depois mudei de corretora, né? Eu mudei do Banco Inter para a corretora Rico, então por isso que ele está com esse preço ajustado aqui, mas nosso preço de origem ainda é menor, tá? Sanepar também, valorização de 20%, Caixa de Seguridade mais de 30%, e aqui você tem outras, né? Alpargatas também disparou, né, ultimamente. Esse ano aí de segundo semestre de 2025 e início aqui de 2026 tem sido bem bom aí para essas small caps aqui na Bolsa Brasileira, tá? Falando de tesouro, né, nós temos o tesouro longo aqui, então 2050 com mais de R$13 mil. Fundos imobiliários, temos 7 fundos imobiliários na carteira, com o objetivo de trazer
os nossos dividendos recorrentes. Vou deixar aqui para vocês, então, alguns do setor logística, alguns fundos de papéis e outros fundos de tijolos, né? Além de fundos de fundos que, né, ambos aqui têm performado aí dentro da estabilidade, né? O ano passado, retrasado, foi bem complicado para fundos imobiliários, agora tem melhorado e tem trazido bons rendimentos para a gente todos os meses. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha como que foi. Além disso, tem mais um CDB, um último CDB, que vence em abril. Então eu estou tirando o pessoal da renda fixa, estou deixando tudo em tesouro, tá? Eu acho que às vezes a gente busca muitas oportunidades em CDBs, em LCIs, em LCAs, e às vezes o tesouro ele te dá, né, essa segurança, com uma eventual rentabilidade positiva. Aqui a gente está trabalhando com IPCA longo, então buscando também um ganho de marcação a mercado. Eu acredito que são estratégias às vezes mais simples do que você encher de ativos aí na tua carteira, tá? Movimentação, aqui você vê uma movimentação grande em fevereiro, né? Então eu vendi 11 mil e comprei 13 mil praticamente. Aqui basicamente foi a movimentação do tesouro, né, pessoal? Então eu tinha um tesouro de 2035, 45, eu joguei tudo para 50, então eu fiz uma gestão ativa aqui para ter isso. Na verdade, eu tenho uma previdência, então o tesouro ele vai sempre fazendo esse giro. Só que aqui no Status Invest, pessoal, eu não consigo fazer isso, então eu tenho que fazer esse gerenciamento um pouco ativo. Então de vez em quando vocês vão ver essa rolagem aqui, que na prática são posições que eu estou comprando nova, né? Dando uma olhada agora nos proventos, pessoal. Então os proventos aqui a gente sabe que nós temos aqui os fundos imobiliários que pagam de maneira recorrente e nós temos ações que pagam de maneira esporádica, tá? No mês de fevereiro tivemos aqui 159 de proventos. Quando a gente abre aqui por categoria, a gente vê aqui o que é ação e o que é fundo imobiliário. Então, fundo 122 de fundo, você vê aqui que a parte azul aqui é fundos imobiliários, você vê uma crescência, né, ao longo do tempo, que é bem sadio. Então a ideia é você ir acumulando, apesar de eu não ter comprado fundo nesse mês, a ideia é você sempre ir comprando novas cotas para fazer esse dividendo aumentar. E aqui também tivemos mais de R$30 aí de ações, o que é bem interessante. Já temos algumas provisões aqui para o mês de março. E quando a gente olha aqui para categoria, você vê aqui que a gente teve 739 em ações e mais de 1.000 aqui em fundos imobiliários. Isso daqui é um período de 12 meses, tá, pessoal? Então, quando a gente vê um período maior aqui de 24 meses, a gente está falando de quase R$4.000 em proventos. Então, se você colocar aí na ponta do lápis, vai dar quase 10% da nossa carteira de ações, que é bem positivo, levando em conta que nós temos renda fixa e também tem ações que são de crescimento, que acabam não pagando dividendos, tá? Aqui mais para baixo, nós temos o quadro aí, né, das ações que pagaram. Então, a gente teve aqui Allos 3 pagando em fevereiro, BTG Pactual, né? Tivemos aqui, acho que Banco do Brasil também. O Banco do Brasil pagou em dezembro. Então são várias ações aí que elas têm contribuído aí para o nosso crescimento, tá? Além disso, os fundos imobiliários, então vocês já conhecem a lista dos fundos, e aqui tem mais ou menos o valor e a data, né, de pagamento aí deles. Então você vê que é uma quantidade bem recorrente, então todos os meses um yield aqui na média de 10%, 11%, né, alguns até mais, levando em conta que o rendimento ele é isento de imposto de renda, então eu acho um rendimento ok, né, 12%, 11% aí ao ano. Eu acho que justifica ainda esse investimento em fundos imobiliários, levando em conta também a valorização que a gente teve nesse período, acho que é bem positivo. Olhando aqui para a rentabilidade da nossa carteira, a gente dá uma olhadinha nos números, a gente vê que nos últimos 6 meses tivemos 17% de crescimento, nos últimos 12 meses 24% de crescimento. É um número bem interessante, pessoal. Quando você olha o Ibovespa, né, o Ibovespa andou mais de 50% nos últimos 12 meses. Então a gente, quando olha só para ações, realmente a nossa carteira ela poderia estar melhor, porém a nossa carteira ela é mais equilibrada, né, trabalha com fundos imobiliários, uma série de fatores, então fica um pouco mais difícil da gente bater o benchmark aí só de ações. E vai depender da fase, né, pessoal?
Vocês viram que o ano passado, ano retrasado, a gente conseguiu bater porque a Bolsa Brasileira, a Bolsa de Ações, né, de valores ali, focado em empresas, em ações, estava mais de lado, estava negativo, e nós tínhamos ali renda fixa, tinha fundos imobiliários que estavam pagando os dividendos recorrentes, que estavam uma boa margem bem interessante, então a gente acabou ganhando. Esse ano aqui está um pouquinho complicado se você olhar principalmente aqui, né, a partir do segundo semestre, aí, a partir de outubro de 2025, nos últimos 6 meses a gente teve uma boa avançada aí do Ibovespa. Tá? Aqui para baixo nós temos a provisão mês a mês, então que é bem legal de ver, você vê a evolução, você vê que a partir de agosto ali a gente teve valorização de ações, né? A gente fechou o ano com 19% de valorização e a gente está chegando aqui com uns 5% no ano de 2026 e no acumulado aqui mais ou menos uns 40% de rendimento. É um número bem interessante, eu espero que ao decorrer de 2026 esses números ainda melhorem, né? A perspectiva de avanço do Ibovespa, eu acho que ela pode acontecer, a gente sabe de problemas que a gente pode ter. Agora mesmo a gente está tendo esse conflito, né, Estados Unidos-Irã, o que pode fazer com que algumas ações aí se desvalorizem bastante, pode ser oportunidades, então vale a pena a gente ficar atento nessas movimentações. Tá? Falando da composição, eu já mostrei um pouco lá, né, um pouco das ações, um pouco da distribuição. Aqui a gente tem a parte por segmento, então ações, tesouros e fundos imobiliários você vê e está bem distribuído, né, então a gente consegue ver de maneira equalitária essas questões. Você vê a parte de bancos aqui não está tão carregado, a parte de imóveis aqui tratando de fundos é um pouco que se destaca, mas nada muito longe de uma distribuição uniforme, né? A gente quer trazer essa distribuição de maneira bem uniforme, né, ou próximo disso, para a gente ter uma segurança melhor, né, evitar grandes quedas, evitar que uma ação só ela puxe a nossa carteira para baixo. Então a ideia é sempre distribuir. Vou puxar minha câmera aqui para a esquerda, pessoal, a gente vai dar uma olhadinha aqui nas transações, então para vocês verem aqui no mês de fevereiro, a gente não teve transações, basicamente a gente teve movimentação do Tesouro, então a única movimentação que a gente teve foi do Tesouro, aquela movimentação que eu falei para vocês, que a gente tirou tudo, o Tesouro 45, 35 e jogamos para o 50, então foi a única movimentação que a gente fez, então deu mais ou menos uns R$2.000 e mais uns R$500 aí de valorização, que foi 1%, 1,67, é mais ou menos os R$500 que a gente teve de valorização aí da nossa carteira. Então, de maneira geral, pessoal, eu acho que o rendimento na nossa carteira foi positivo, né, 1,5% no mês de fevereiro, um mês mais curto, com alguns problemas aí, não foi tão bom quanto janeiro, quanto novembro, meses do ano passado, mas foi um número legal. A gente fez o aporte de R$2.000 em Tesouro Direto. E sobre a minha meta, pessoal, de atingir R$100.000 aqui nessa carteira, como que eu vou fazer isso, tá? Então, se você chegou até aqui, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo, né? Se gostou, já deixa esse like, se inscreve se você não for inscrito e pega aqui comigo, pessoal, essa ideia que eu vou compartilhar com vocês de como atingir isso, tá? Lógico que vai ter muito esforço. Então, ano passado eu vinha fazendo investimentos de R$1.000 por mês e esse ano eu vou fazer entre R$2.000 e R$3.000 por mês. É um valor bem arrojado, um valor bem alto assim para a nossa realidade, para a minha realidade principalmente, mas a gente vai tentar encurtar ali algumas contas, enxugar algum orçamento que a gente tem, alguma despesa, né, economizar da maneira que a gente puder para a gente conseguir alcançar esses R$100.000. Eu quero investir entre R$2.000 e R$3.000 por mês e somado ao valor da nossa carteira, que está em 44, eu espero chegar entre 75 e 80 só desses aportes. E 20% que falta para chegar aí em 100 mil, né, 20 e poucos por cento, eu vou contar com a valorização do mercado. Então é um pouco subjetivo isso, mas você vê que no último ano a gente teve 16% de rentabilidade da carteira, a gente teve 10% praticamente de dividendos. Então esses números eu acredito ser factível, pessoal, da gente atingir. Tá? Lógico que vai depender das questões globais, né? É um ano de eleição, então a gente sabe que tem bastante oscilação no mercado e eventualmente, né, se a direita ganhar ou se a esquerda ganhar, a gente pode ter dois caminhos bem opostos
aí no mercado de ações brasileiro. Sigo confiante ainda, né? Eu já comentei no vídeo de dezembro, já comentei no vídeo de janeiro. Se você acompanha aqui, você sabe que eu estou otimista com a Bolsa do Brasil. Ainda sigo um pouco mais cauteloso, principalmente por questões globais, mas ainda otimista. Então, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Me conta como é que foi o seu desempenho no mês de fevereiro, se alguma dessas ações você tem na carteira, se você tem outras ações também que você queira compartilhar aqui, coloque aqui nos comentários que com certeza a gente pode fazer até uma análise sobre essa ação. Meu muito obrigado e até a próxima.